Olá, amigos e amigas. Vamos conversar um pouquinho sobre partidos políticos? O meu querido amigo professor Alessandro Ferraz me convidou, me fez esse convite. Fale um pouquinho sobre partidos políticos. Traga aqueles tópicos que parecem mais relevantes a você, no caso eu mesmo, que de alguma forma lido com essa questão, tendo em vista ser procurador eleitoral. Então vamos lá. Qual que é a ideia dos partidos políticos, amigos e amigas? Os partidos políticos são vetores, são canais, são caminhos para a concentração de pontos de vista comuns e de interesses comuns, visando a disputa do poder. Olha, esse partido político quer o poder. É claro que ele quer o poder, é inerente aos partidos políticos que eles pretendam disputar o poder. Não há problema nenhum nisso. Numa democracia representativa, na qual elegemos representantes, os partidos políticos congregam essas pessoas que têm pontos de vista comuns ou interesses comuns. Também não há problema nenhum nessa comunhão de interesses que leva a um partido político. E, portanto, esses partidos vão se apresentar à sociedade, vão se apresentar ao eleitorado e as pessoas poderão fazer a sua escolha no momento da eleição. É muito curioso que nós temos um traço cultural no Brasil, histórico, no qual as pessoas dizem assim, olha, eu não gosto do partido político, eu quero escolher o candidato. O meu voto é decidido a partir das qualidades do candidato em particular e não do partido político que ele representa. Vejam que isso é um erro, porque nós temos um sistema eleitoral chamado sistema proporcional, que é utilizado para a eleição de vereadores, deputados estaduais e deputados distritais e deputados federais, no qual o voto no partido é decisivo. Então, quando você vota num candidato, na verdade, você está votando no partido dele. E isso tem uma implicação tremenda, porque saber quem foi eleito ou quem não foi eleito depende principalmente da votação obtida pelo partido. Ou seja, os partidos desempenham uma função muito importante numa sociedade democrática. Precisamos dos partidos políticos. O governo precisa de partidos políticos, até de partidos de oposição. Ou seja, é muito difícil pensar numa sociedade democrática sem que nós tenhamos partidos políticos. É claro que isso não significa, porém, passar a mão na cabeça dos partidos políticos brasileiros, porque esses partidos historicamente também não se caracterizam muito pela coerência ideológica, né? A gente olha os partidos e eles parecem uns ajuntamentos, eles parecem um tumulto de pessoas e não gente com pensamento comum ou defendendo pontos de vista comuns, interesses comuns. Isso leva ao que se chama no Brasil de a crise dos partidos políticos, porque a sociedade desconfia muito deles. Uma outra característica muito nossa, muito brasileira, é o grande número de partidos políticos que ocupam cargos no Poder Legislativo. O grande número de partidos políticos por si só não causa nenhuma surpresa. Há outros países nos quais há uma imensa quantidade de partidos políticos também. A França, centenas de partidos políticos, os Estados Unidos. Mas nesses países, embora haja um grande número de partidos, o sistema eleitoral, a preferência do eleitor, acaba levando ao poder um número reduzido deles. No Brasil, ao contrário, nós temos um grande número de partidos políticos e nós temos a chamada fragmentação partidária. Ou seja, o Congresso Nacional tem representantes de 10, de 15, de 20, de 30 partidos. O Brasil é conhecido por ser o país com essa maior fragmentação partidária. Nós não temos um sistema político que afunile, que facilite a vida dos governos, deixando ali um número menor de partidos.
O problema é sério, estimados amigos, estimadas amigas. Imaginem por um segundo que vocês são governantes. E vocês têm lá, o dinheiro nunca é suficiente para tudo. Vocês têm que negociar. Então, olha, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo lá, vamos dar esse aumento aqui, ou vamos construir um hospital, onde é que vai o dinheiro? Você tem que negociar. A arte da política é a arte da negociação. Num sistema de partidos políticos fortes e em menor número, essa negociação, essa governabilidade fica mais fácil. Num país como o nosso, de grande fragmentação partidária, cada vez que você quer aprovar uma medida, você tem que negociar com 20 partidos. É claro que isso acaba favorecendo, como ficou demonstrado na nossa história, aquele tipo de argumentação de outra natureza, né? Não uma discussão sobre os grandes temas, mas às vezes essa coisa miúda da vantagem pessoal ali dada a um parlamentar, né? Oxalá esses tempos tenham ficado para trás. Mas é um problema seríssimo a nossa fragmentação partidária. Para resolver essa fragmentação, a emenda constitucional número 97 estabeleceu a chamada cláusula de desempenho. Essa cláusula de desempenho vai progressivamente estabelecendo condições para que esses partidos obtenham certos direitos. Então, tem até um quadro aqui na aula, deixa eu mostrar para vocês, né? Tem um quadro aqui muito bacaninha mostrando essa questão da cláusula de desempenho. Está aqui, ó. Então, a cláusula de desempenho, de acordo com a emenda constitucional 97 de 2017, ela é progressiva. Então, na legislatura seguinte às eleições de 2018, portanto, a legislatura que começa agora em 2019, os partidos precisam obter 1,5% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com um mínimo de 1% em cada uma delas, ou se tiverem elegido pelo menos 9 deputados federais. Em 2022, a regra fica um pouco mais apertada, 2%. Em 2026, 2,5%. Então, que riscos o partido corre se não atender a esses requisitos? O partido corre o seguinte risco: ter diminuído o seu tempo de televisão e ter diminuído os seus recursos, principalmente do fundo partidário. Então, esse partido vai ter mais dificuldade em financiar suas atividades, vai ter mais dificuldade em se dirigir ao eleitorado, né? Essa é uma política de redução da fragmentação partidária. O Supremo Tribunal Federal antigamente julgou isso inconstitucional e essa experiência não provou bem. Quer dizer, levou a uma grande explosão do número de partidos e, portanto, agora veio essa emenda 97 e não tenho dúvidas que o Supremo vai sustentá-la se ela chegar se alguma controvérsia chegar até lá. Eu, particularmente, sou favorável a essa cláusula de desempenho, embora eu tenha alguma preocupação com partidos pequenos. É uma curiosidade do Brasil, alguns partidos pequenos são partidos de verdade, são partidos com coerência programática, com comunhão de interesses, e não seria bom para a democracia se esses partidos pequenos perdessem lugar. Mas é claro que tem os outros, né? Aqueles partidos chamados partidos de aluguel, partidos que só aparecem de vez em quando, enfim, né? Bom, na verdade, o sistema brasileiro é muito curioso. Você cria um partido político como se fosse uma pessoa jurídica qualquer. Você vai lá e registra no cartório de direito civil, né? No registro civil. Agora, para esse partido ter algumas prerrogativas, ele precisa ser registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Aí ele tem direito ao nome, aí ele tem direito de lançar candidatos, aí ele tem direito aos recursos do fundo partidário, agora tem também fundo especial de financiamento das campanhas eleitorais, o partido tem direito ao horário eleitoral gratuito ao longo das campanhas. Então os partidos registrados têm essas benesses e agora a emenda 97 criou um terceiro passo,
Então, partido criado, partido registrado e partido que alcançou esses quocientes aqui, esses percentuais de votação, e o partido que não alcançou. Okay? Isso entrou na conta da chamada reforma partidária. Mas essa emenda 97 vai produzir plenamente os seus efeitos só em eleições futuras. Então, nesse Congresso que foi eleito agora em 2018, que vai começar a exercer a sua função em 2019, é muito tímida ainda o efeito dessa mudança. Bom, o que mais eu posso falar para vocês sobre partidos políticos nessa conversa? Uma coisa que preocupa bastante é a chamada não obrigatoriedade de vinculação das candidaturas, né? Explico. As coligações são reuniões de partidos para disputar a eleição. Até recentemente, as coligações eram admitidas mesmo nas candidaturas proporcionais. Agora, nas eleições futuras, isso já não será possível. Mas o partido poderá se coligar numa candidatura majoritária, por exemplo, para disputar o governo do Estado, até para disputar a presidência. Está tudo bem. Mas vejam que coisa estranha. Um partido pode se coligar com um outro no âmbito estadual, com um outro partido em âmbito estadual, e fazer uma terceira escolha no âmbito federal. Então, vamos imaginar que o meu partido seja um partido de direita, aí eu posso me coligar com um partido de esquerda para disputar a eleição de governador e posso me coligar com um partido de direita para disputar a eleição presidencial. Não há essa vinculação. Não tem assim, olha, meu amigo, já que você se coligou aqui de um jeito, se coligue desse jeito também na eleição maior. Não existe a chamada verticalização. Os partidos são livres para se coligar como quiserem. Então, às vezes, você vê o partido coligado com o Arcanjo Gabriel no âmbito estadual e com Beelzebub Astarô no âmbito federal. Isso é ruim. Isso leva um pouco de descrédito aos partidos, isso dificulta aquela coerência ideológica que a sociedade espera dos partidos. Okay? Uma outra questão que preocupa também é que os partidos não são estruturados corretamente ao longo do país inteiro. Então, aquela história do diretório nacional, diretório estadual, diretório municipal. Ao invés de constituir os seus diretórios, os partidos muitas vezes se valem da chamada comissão provisória. Então, é uma comissão provisória que se eterniza, e para a direção nacional do partido, para a direção estadual, isso é uma grande coisa, porque se o pessoal não se comportar direitinho ali, eles dissolvem essa comissão. Então, essa era uma preocupação da Justiça Eleitoral, inclusive, que começou a pegar no pé dos partidos para dizer, olha, vocês estão há anos com comissões provisórias, chega. E aí, ao invés de se estruturar adequadamente, os partidos mudaram a Constituição justamente para dizer que eles são autônomos para definir a duração das suas comissões provisórias. E por fim, colegas, uma questão que tem me preocupado bastante atualmente em relação aos partidos é a seguinte. A Constituição assegura a autonomia partidária, né? Os partidos são autônomos. Vejam aqui esse quadro. A Constituição dá aos partidos autonomia e faz bem em fazê-lo. Quer dizer, cada um que se vire, cada um que se resolva, cada um que discuta suas questões. Então, as questões partidárias devem ser resolvidas pelas instâncias partidárias. Não é cabível uma interferência externa, uma interferência estatal para a organização interna daquele partido, né? Então, diz a Constituição, é assegurada aos partidos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, os critérios de escolha dos seus candidatos, o regime de suas coligações eleitorais, tudo isso. Não, tudo bem, nada contra a autonomia. Mas o problema é o seguinte, boa parte do dinheiro dos partidos políticos vem de recursos públicos.
Antigamente eram permitidas as doações empresariais aos partidos. Agora, o Supremo, julgando a ação direta de inconstitucionalidade 4.650, diz que não pode mais ter financiamento de pessoas jurídicas, financiamento político com base em recursos de pessoas jurídicas. Não é mais possível. Então, os partidos vivem muito de dinheiro público. Então, cada vez mais, os valores do fundo partidário e agora do recém-criado, né, Fundo Especial de Financiamento para as campanhas eleitorais, são valores altos que tendem a crescer ainda mais. Aí surge uma tensão. Quer dizer, o partido é autônomo, mas o dinheiro é público. Vejam, vocês percebem que se fosse um dinheiro do próprio partido, eles fizessem com aquele dinheiro o que quisessem. A partir do momento que o dinheiro vem do contribuinte, vem da sociedade, então será que essa autonomia significa despejar nos partidos um caminhão de dinheiro e deixar que eles façam o que bem entenderem? Né? Tudo bem, o partido tem que prestar contas, está ótimo, a própria Constituição exige, mas eu tenho a impressão de que essa tensão está mal resolvida. E exemplifico para vocês. A lei exige que, por exemplo, nas candidaturas proporcionais, ao menos 30% seja de mulheres, né? Precisamos melhorar essa questão da desigualdade de gênero na nossa representação política. Então, a lei diz que os partidos não podem lançar só homens, né? Só cuecões. Tem que chamar as moças também. E agora, com esses recursos públicos, tem que ser equivalente. Se é 30% de candidaturas femininas, tem que ser 30% dos recursos públicos. Então, o dinheiro do fundo partidário que vai para a campanha, 30% tem que ir para as candidatas mulheres. O dinheiro do fundo especial que vai para a campanha, 30% tem que ir para as mulheres. Dinheiro público, lembro. Aí, o que nós experimentamos nessas últimas eleições foi o seguinte: o partido pegava o dinheiro da mulherada lá, tinha, sei lá, 50 candidatas, escolhia uma, muitas vezes próxima à direção partidária, pegava e jogava todo o dinheiro na mão dessa única candidata. E as outras? Não, as outras que se virassem, né? Então, vejam a tensão, né? Quando você vai ao partido dizer, puxa, mas todo o dinheiro público você botou numa única candidata, o partido vai dizer, somos autônomos para resolver como é que nós vamos usar o dinheiro que nos é dado, como é que nós vamos fazer nossas campanhas. Mas pensando no lado do contribuinte, que afinal de contas é quem paga a fatura, será que não seria razoável algum critério que, sem desdizer essa autonomia, estabelecesse um pouco mais de igualdade? Né? Fica aqui essa dúvida, essa inquietação para vocês. Precisamos dos partidos políticos, né? Por enquanto, a nossa Constituição não permite as chamadas candidaturas avulsas, é só mesmo por partido político. Eles desempenham uma função de grande relevo na sociedade democrática, eles são importantes, eles oferecem o direito de escolha ao eleitor, eles facilitam justamente a governabilidade que tanto precisamos, né? Estão em crise, muito em razão principal pela sua própria fragilidade ideológica, pelo tipo de descaminhos em que alguns partidos se meteram, mas precisamos deles, precisamos de partidos independentes, livres, autônomos, para que o eleitor possa fazer a sua boa escolha. E eu, particularmente, humildemente, acho que a lei poderia dar uma estocadinha nessa questão do uso dos recursos públicos, restringindo um pouquinho essa liberdade muito ampla deles usarem o nosso dinheiro. Obrigado a todos e a todas.